Olá, hoje eu vou resolver esse exercício que ele trata de um motor de um ciclo fechado. A figura abaixo mostra um gráfico onde A, B e C, D são adiabáticas, representam um ciclo de Otto, esquematização idealizada do que ocorre no motor a gasolina de 4 tempos. AB representa a compressão rápida adiabática da mistura do ar com vapor de gasolina de volume inicial V0 a V0 sobre R, onde o R é a taxa de compressão. BC representa o aquecimento a volume constante, devido à ignição. CD é a expansão adiabática dos gases aquecidos, movendo o pistão. DA simboliza a queda de pressão associada à exaustão dos gases da combustão. A mistura de ar com vapor de gasolina ela é tratada como um gás ideal, de coeficiente adiabático γ. Item A. Mostra que o rendimento do ciclo é dado por eta igual a 1 menos 1 sobre R elevado a γ menos 1. Item B. Calcule eta para γ igual a 1,4 e R igual a 10, sendo essa a compressão máxima permissível para evitar uma pré-ignição. Vamos começar resolvendo o item A. A gente sabe que a eficiência de um ciclo termodinâmico é dada por eta igual a W sobre QH, onde W é o trabalho realizado no ciclo total, que a gente poderia determinar pela área do gráfico. E o QH é o calor absorvido da fonte quente. No ciclo de Otto, as trocas de calor ocorrem nas transformações isocóricas, ou seja, onde o volume é constante. E a gente sabe que quando o volume é constante não tem trabalho. O trabalho só ocorre numa variação de volume. Portanto, a variação de energia interna, que é dada por ΔE igual a Q menos W, sendo o nosso W igual a zero, o nosso ΔE, a variação de energia interna, vai ser única e exclusivamente fornecida pelo calor. E a gente sabe que o calor ele é dado pela capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E como a gente está tratando de um gás ideal a um volume constante, a gente pode colocar a capacidade térmica como a capacidade térmica a volume constante do gás ideal vezes a variação de temperatura. A gente sabe que a capacidade térmica a volume constante do gás ideal está ligada ao grau de liberdade desse gás. E a gente pode escrever o γ através da razão da capacidade térmica a pressão constante sobre a capacidade térmica a volume constante. E escrevendo o CV e o CP na fórmula do grau de liberdade, ou seja, de F sobre 2 vezes R, a gente tem CV igual a F sobre 2 vezes R, CP é igual a F sobre 2 vezes R mais R. Substituindo isso no γ, a gente fica com F sobre 2 vezes R mais R sobre F sobre 2 vezes R. Simplificando os R's, fica γ igual a F sobre 2 mais 1 sobre F sobre 2. Multiplicando tudo isso aqui por 2, a gente chega que γ é igual a F mais 2 sobre F. Γ, então, simplificando o F, fica 1 mais 2 sobre F. Isolando o F, a gente chega a F igual a 2 sobre γ menos 1. Agora, substituindo esse F no CV, que era F sobre 2 vezes R, substituindo esse F por 2 sobre γ menos 1, a gente chega a CV igual a R sobre γ menos 1. Dessa forma, a nossa expressão para o calor ela vai ser dada através de Q igual a R sobre γ menos 1 vezes a variação de temperatura. Pelo gráfico, a gente consegue ver que o calor ele será maior, terá absorção do calor quente de B a C. Então, a gente pode colocar que nosso QH é igual a R sobre γ menos 1, a variação de temperatura Tc menos Tb. Agora a gente precisa olhar o trabalho. O trabalho ele vai ser realizado dentro desse ciclo de AB e de CD, que são onde tem variação de volume. E nesses casos, nessa de AB e de CD,
a gente sabe que é um processo adiabático, ou seja, não tem troca de calor, deixando o nosso Q igual a zero. Portanto, aquela mesma variação que a gente fez para determinar que a energia interna dependia única e exclusivamente do Q no processo de TB de B a C, aqui é a mesma coisa, só que a nossa energia interna ela vai depender única e exclusivamente de W, já que nosso Q é zero. Então, a variação de energia interna é igual a menos W. Como a energia interna é uma função de estado, ela não depende do caminho que a gente escolhe, nem de A para B, nem de C a D, a gente pode escrever WAB é igual a menos a variação de energia interna AB, que é igual a menos R sobre gama menos 1, variação de temperatura de TB menos TA. E o WCD vai ser igual a menos a variação interna de energia interna de CD, que é igual a menos R sobre gama menos 1, variação de temperatura TD menos TC. O W, então, o trabalho total, ele vai ser dado pela soma de W, o trabalho em AB, mais o trabalho de CD, que vai ser escrito igual a menos R sobre gama menos 1, TB menos TA, mais TC menos TD. A gente pode multiplicar esse sinal negativo dentro do parênteses aqui e rearranjar as temperaturas para que elas fiquem melhores distribuídas. Então a gente pode escrever o nosso W igual a WAB mais WACD, que é igual a R sobre gama menos 1, TC menos TB menos TD menos TA. Substituindo agora então o nosso trabalho e o nosso QH no eta, para a gente tentar obter o valor de eta, a gente consegue escrever R sobre gama menos 1 vezes TC menos TB menos TD menos TA sobre R sobre gama menos 1 TC menos TB. Dessa forma a gente consegue simplificar o R e a gente consegue simplificar aqui o TC sobre TC menos TB, ficando com eta igual a 1 menos TD menos TA sobre TC menos TB. Olhando o gráfico, a gente pode escrever R como sendo V0 sobre VB, que seria o volume em B. E a gente conhece essas características dessas relações de PV elevado a gama é igual a constante, TV elevado a gama menos 1 é igual a constante, TP elevado a gama menos 1 sobre gama é igual a uma constante. Usando a relação então de temperatura e volume, a gente pode colocar que TC/VC elevado a gama menos 1 é igual a TD/VD elevado a gama menos 1. E TB/VB elevado a gama menos 1 é igual a TA/VA elevado a gama menos 1. Fazendo a multiplicação, a gente chega que TD sobre TC é igual a VC sobre VD elevado a gama menos 1. E TA sobre TB é igual a VB sobre VA elevado a gama vezes 1, menos 1. E olhando o gráfico, a gente consegue ver que VB é igual a VC e VA é igual a VD. Então, nessa relação aqui, a gente pode escrever que TD sobre TC é igual a TA sobre TB. Ou seja, TD sobre TA é igual a TC sobre TB. Reescrevendo o nosso eta, a gente pode simplificar aqui, dividindo a parte de baixo por TB e a parte de cima por TA. E a gente fica com eta é igual a 1 menos TA vezes TD sobre TA menos 1 sobre TB, TC sobre TB menos 1. E a gente simplificando, escrevendo TD sobre TA
é igual a TC sobre TB, a gente consegue simplificar esse parênteses aqui. E a gente fica com eta é igual a 1 menos TA sobre TB. E como TB sobre TA é igual a VB sobre VA elevado a gama menos 1, e o nosso VB a gente viu ali que ele pode ser escrito de V0 como V0 sobre R, o nosso VA é igual a V0. Pelo gráfico a gente pode ver isso também. Então, reescrevendo o eta aqui, a gente pode escrever como eta é igual a 1 menos 1 sobre R elevado a gama menos 1. Porque o nosso TA aqui, o nosso TA sobre TB virou VB sobre VA. E como VB é V0 sobre R e o nosso VA é V0, a gente simplifica os V0s e fica só 1 sobre R. E com isso a gente chega na resposta da alternativa A. Para o item B agora, a gente só precisa substituir aqueles valores de gama igual a 1,4 e R igual a 10 na fórmula que a gente obteve aqui no item A. Fazendo isso, a gente chega que a eficiência desse motor cíclico de Otto, ele é de 0,6. Muito obrigado e até mais.